Era uma manhã de terça-feira no Mar da Arábia quando o avião de alerta antecipado embarcado no USS Abraham Lincoln detectou os primeiros 60 contatos emergindo da costa iraniana ao norte. A tripulação do porta-aviões mais poderoso do mundo começou o que acreditava ser mais um engajamento de drones. Estavam certos sobre o que era, estavam completamente errados sobre o que significava. O Shahed-136 é a arma mais produzida pelo Irã neste conflito. Um drone kamikaze barato, lento, movido a hélice, que custa aproximadamente $20 mil para ser fabricado e tem caído dos céus iranianos às centenas desde o final de fevereiro. O grupo de ataque já havia derrotado enxames de Shaheds antes. O procedimento estava estabelecido. A geometria de engajamento era familiar. E os sistemas de combate Aegis Nostris contra torpedeiros de escolta, USS Meteor, USS Berkeley e USS Nietzsche, já começavam a calcular soluções de interceptação antes mesmo que o avião de alerta terminasse de classificar todos os 60 contatos. O primeiro míssil interceptador lançou do Meteor e destruiu seu alvo limpo a 6 milhas náuticas. Depois outro. Depois mais um. O engajamento corria exatamente como cada exercício havia preparado a tripulação para esperar. O que ninguém no grupo de ataque estava observando naquele momento era o setor sul, porque não havia nada lá. 6 lanchas de ataque rápido iranianas da classe Tondor navegavam sem luzes em silêncio a 22 milhas ao sul da formação. Motores reduzidos ao mínimo absoluto, radar desligado, comunicações cortadas, invisíveis a todos os sensores do grupo de ataque. Elas estavam naquela posição desde as 4h30 da manhã. Tinham esperado 94 minutos. Carregavam 12 mísseis antinavio NOR distribuídos entre si e iriam permanecer exatamente onde estavam até o momento certo. O momento ainda não havia chegado. Ainda havia 200 mísseis interceptadores nas células de lançamento vertical do grupo de ataque. Esse número precisava chegar a 0 primeiro. Pouco depois das 6h30 da manhã, a onda leste apareceu. 70 drones Shahed emergindo de um rumo diferente, a uma distância diferente, espalhando-se pelo horizonte oriental em uma formação aberta que forçou o USS Berkeley e o USS Nietzsche a deslocar o foco de seus sistemas Aegis para longe da onda norte. Agora 2 eixos de ameaça exigiam interceptadores simultaneamente, e a taxa de consumo dobrou. A contagem nas células de lançamento vertical caía mais rápido, ainda gerenciável, ainda dentro dos parâmetros. A tripulação trabalhava o problema com a eficiência calma de profissionais que já haviam feito isso antes e ainda não tinham medo. 48 minutos depois do início do engajamento, a onda oeste apareceu. Mais 70 drones a partir do terceiro eixo, completando um quadro que havia levado 47 minutos para ser construído. 200 drones no total, 3 eixos. 3 tripulações de contra-torpedeiros, cada uma gerenciando seu próprio setor de ameaça. O Abraham Lincoln no centro, observando seus escoltas combaterem em 3 direções ao mesmo tempo. A tenente-comandante Rachel Torres era oficial de ação tática no Centro de Informações de Combate do Abraham Lincoln, desde antes do início do engajamento. E ela havia observado o inventário de interceptadores em seu monitor secundário durante cada minuto do combate, com um foco que não tinha nada a ver com os drones em si. Os drones estavam sendo tratados. O que Torres acompanhava era a taxa na qual estavam sendo tratados. O número de interceptadores consumidos por contato. A curva projetada de esgotamento. O ponto na linha do tempo em que as células de lançamento vertical chegariam a 0. Ela havia rodado a projeção no momento em que a onda oeste apareceu, e o número que obteve a fez pousar sua xícara de café e não pegá-la novamente. Os drones voavam em padrões especificamente projetados para serem abatidos da maneira mais cara possível. Cada Shahed destruído custava ao grupo de ataque um interceptador avaliado em aproximadamente $2 milhões e uma célula de lançamento vertical que não poderia ser recarregada no mar.
Um drone absorvido, um interceptador consumido, uma célula esvaziada, multiplicado por 200 contatos, distribuído por 3 eixos ao longo de 47 minutos, até que o número nas células chegasse a 0, exatamente no momento em que outra coisa chegasse da única direção que ninguém havia observado. Torres compreendeu o que estava vendo com a clareza particular que vem quando se enxerga algo que não pode ser desfeito. Isso não era um ataque. Era uma pergunta com uma única resposta. Quanto tempo leva para esvaziar o arsenal de um grupo de ataque de porta-aviões? Naquela noite, a resposta era 47 minutos. Ela entrou imediatamente no circuito com o comandante de defesa aérea e apresentou os números. Ele olhou para a curva de interceptadores, olhou para os padrões dos drones, compreendeu no mesmo instante. Foi ao 5º Esquadrão para obter autorização para mudar o protocolo de engajamento. Parar de gastar interceptadores à distância, mudar para os sistemas de armas de curto alcance, deixar os drones chegarem a menos de 3 km antes de engajá-los com os canhões de 20 mm e preservar os interceptadores restantes para a ameaça real que estava por vir. O pedido de autorização era legítimo e a lógica era sólida. Mas a autorização exigia uma cadeia de aprovações que se movia na velocidade da burocracia, enquanto o engajamento avançava na velocidade da matemática. Os computadores de controle de fogo Aegis nos 3 contratorpedeiros estavam atribuindo interceptadores automaticamente, mais rápido do que qualquer intervenção humana poderia deter. E quando a autorização retornou, a contagem de interceptadores estava em 11%. Chegou a 0 quando o último interceptador destruiu o último Shahed da Onda Oeste e o engajamento de drones foi oficialmente encerrado. O Mar da Arábia ficou em silêncio por exatamente 8 segundos. As 6 lanchas a 22 milhas ao sul entraram em potência máxima simultaneamente. Seus motores rugiam depois de 94 minutos de silêncio. Seus radares se ativaram, seus sistemas de controle de fogo travaram a posição do Abraham Lincoln. 44 segundos depois, todas as 6 lanchas dispararam. 12 mísseis antinavio NOR desceram para altitude rasante e aceleraram em direção ao porta-aviões a 0,8 Mach. Tempo até o impacto na nave mais próxima, 6 minutos e 40 segundos. Interceptadores restantes em todo o grupo de ataque, 0. Os 12 contatos apareceram no monitor de Torres como uma sentença. O míssil antinavio NOR é a principal arma naval de ataque do Irã. Um míssil de cruzeiro que voa rente às ondas para evitar detecção por radar até o último momento possível, como uma ogiva de 165 kg projetada para penetrar o casco de um navio de guerra antes de detonar. Contra um grupo de ataque com interceptadores funcionando, é uma ameaça gerenciável. Contra um grupo de ataque com células de lançamento vazias, é outra coisa completamente. 12 mísseis, 6 minutos e 40 segundos. Nenhum interceptador de longo alcance, nenhum de médio alcance, absolutamente nada nas células de lançamento vertical. Os sistemas de armas de curto alcance nos contratorpedeiros podiam engajar alvos a menos de 3 km, mas 12 mísseis rasantes, chegando simultaneamente de múltiplos rumos, saturariam essa capacidade antes que metade deles fosse abatida. A matemática não era sobrevivível por meios convencionais. Torres tinha um recurso que os planejadores iranianos haviam passado 2 anos preparando essa operação, sem jamais considerar uma arma. O avião de guerra eletrônica embarcado havia estado em órbita a 6.700 metros acima da formação desde o início do engajamento. 1 hora e 16 minutos de voo contínuo. Sua missão durante todo o engajamento de drones havia sido vigilância eletrônica passiva. Não interferência, não ataque, simplesmente escutar. Construindo um quadro completo de cada frequência de radar iraniana, cada comunicação criptografada, cada sinal de enlace de dados ativo no teatro ao longo de cada minuto do engajamento. O oficial de guerra eletrônica da aeronave, o tenente Marcus Webb, havia feito isso com a paciência focada de alguém que entendia que informações coletadas silenciosamente a 6.700 metros poderiam importar mais do que qualquer coisa que os sistemas de armas do grupo de ataque pudessem fazer. E 40 minutos depois do início do engajamento de drones, quando o padrão de como aqueles drones voavam tornou-se impossível de não interpretar,
Webb havia começado a construir algo específico a partir dos dados dezinais que acumulava. O míssil Noor não é uma arma burra. Ele não simplesmente voa em direção aonde o alvo estava quando foi lançado e torce para que o alvo não tenha se movido. Ao longo de todo o seu voo, ele mantém uma conexão contínua de enlace de dados criptografado com o sistema de controle de fogo da lancha que o disparou, recebendo atualizações em tempo real sobre a posição, curso e velocidade do alvo. A lancha rastreia o porta-aviões continuamente e alimenta esses dados ao míssil em voo, para que a arma possa corrigir seu curso à medida que o porta-aviões manobra. Esse enlace de dados é a conexão do míssil com a realidade, o sinal que lhe diz para onde ir. O enlace opera em uma frequência criptografada específica, usando um protocolo de autenticação que somente a plataforma de lançamento deveria ser capaz de gerar. Apenas a lancha que disparou o míssil pode falar com ele. Foi assim que o sistema foi projetado. Foi o que os engenheiros que o construíram pretenderam. O que eles não pretenderam foi que uma aeronave de guerra eletrônica americana passasse 47 minutos coletando passivamente cada sinal que seu sistema de controle de fogo transmitia, construindo um mapa completo do padrão de criptografia e do protocolo de autenticação apenas a partir dos dados, até o momento em que os mísseis fossem lançados e o enlace de dados se ativasse. Webb tinha o que precisava para gerar um sinal que todos os 12 mísseis aceitariam como genuíno. Tinha a frequência, tinha o padrão de autenticação, tinha o formato das coordenadas de alvo. Havia construído um sinal de guiagem Noor falsificado que passaria em todas as verificações que os computadores de bordo dos mísseis executariam. Precisava de apenas uma coisa, que Torres lhe dissesse para onde enviá-los. Torres olhou para seu monitor tático. 6 lanchas rápidas a 22 milhas ao sul. 12 mísseis no ar, 0 interceptadores. Ela não hesitou. 2 minutos e 29 segundos depois do lançamento dos mísseis, 4 minutos e 11 segundos antes do primeiro impactar seu alvo, o avião de guerra eletrônica transmitiu um sinal de enlace de dados Noor falsificado na exata frequência criptografada que as lanchas iranianas estavam usando. A transmissão durou 0,8 segundos. Ela continha novas coordenadas de alvo para todos os 12 mísseis simultaneamente, não a posição do Abraham Lincoln, mas as coordenadas geográficas das 6 lanchas rápidas situadas a 22 milhas ao sul do grupo de ataque. As lanchas que haviam passado 94 minutos esperando no escuro por esse momento. As lanchas que os haviam disparado. Todos os 12 mísseis receberam os dados de alvo atualizados nos mesmos 0,8 segundos e fizeram exatamente o que foram projetados para fazer. Confiaram neles. Seus computadores de bordo aceitaram a autenticação, processaram as novas coordenadas e começaram a calcular correções de curso. E todos os 12 viraram para longe do Abraham Lincoln no mesmo segundo. Uma curva simultânea visível em todos os monitores táticos da formação. 12 linhas de ameaça vermelhas que apontavam para o norte subitamente curvaram-se e se reorientaram para o sul. Dentro das lanchas iranianas, os monitores de controle de fogo mostravam a mesma coisa pela perspectiva oposta. 12 rastros de mísseis saindo, curvando-se para longe do porta-aviões e retornando em direção às lanchas que os haviam lançado. O comandante da lancha líder compreendeu o que havia acontecido antes de sua tripulação. Tinha 94 minutos de paciência e planejamento perfeito atrás de si, e 4 minutos e 11 segundos à sua frente, e absolutamente nada que pudesse fazer com nenhum dos dois. As lanchas foram à velocidade máxima, 42 nós em 6 direções diferentes. A 42 nós em 4 minutos e 11 segundos, uma lancha de ataque rápido da classe Condor cobre exatamente 2,9 milhas náuticas a partir de sua posição de disparo. O radar buscador terminal de um míssil Noor se ativa a 4 milhas náuticas de suas coordenadas de alvo e varre o oceano ao redor, em busca do maior retorno de radar que conseguir encontrar. A 2,9 milhas de separação, uma lancha de ataque rápido está bem dentro desse raio de busca, e seus 2 motores a diesel e seu casco de alumínio produzem um retorno de radar que o buscador do míssil identifica e trava em 0,3 segundos. O primeiro míssil impactou com um acerto direto à meia embarcação,
detonando a carga de combustível da lancha e os 2 mísseis NOR, ainda em seus tubos de lançamento e numa explosão secundária grande o suficiente para ser visível do convôo de voo do Abraham Lincoln a 22 milhas de distância. Um clarão branco, seguido por uma coluna crescente de fumaça negra, que subiu 60 metros antes de o vento a dispersar. O segundo e o terceiro impactos vieram com 14 segundos de intervalo. O quarto perseguiu a lancha mais rápida da formação, aquela cujo comandante havia virado diretamente para longe e corria a todo vapor com cada nó que os motores podiam dar. O buscador terminal do míssil a encontrou a 3,1 milhas náuticas e fechou a distância restante em 11 segundos. O quinto e o sexto impactaram em rápida sucessão nas lanchas que haviam tentado dispersar perpendicularmente ao eixo de ameaça. O sétimo selecionou entre 2 lanchas que haviam tentado usar uma à outra como interferência de radar e travou no retorno maior. O oitavo perdeu brevemente o travamento terminal quando seu alvo mergulhou em uma vala entre ondas na baixa altitude. Readquiriu o contato 11 segundos depois, quando a lancha emergiu na crista da onda seguinte. 6 lanchas, 12 mísseis. 5 minutos e 33 segundos da transmissão de web até a última detonação. No Centro de Informações de Combate do Abraham Lincoln, Torres observou os contatos do Sul desaparecerem do monitor tático, um por um, até que o monitor mostrou apenas símbolos de formação azuis e oceano aberto. O grupo de ataque não havia disparado uma única arma defensiva contra a salva de mísseis. 12 mísseis NUR, que o Irã havia passado 2 anos projetando uma armadilha perfeita para entregar, tinham virado e destruído cada lancha que os havia lançado, guiados por um sinal construído a partir de 47 minutos de escuta paciente por uma única aeronave hemórbita acima, que os planejadores iranianos haviam observado durante todo o tempo e jamais considerado uma ameaça. O plano havia sido perfeito. 200 drones para drenar cada interceptador da formação, executado com uma precisão que funcionou exatamente como projetado. Cada interceptador consumido, cada célula esvaziada, o porta-aviões deixado completamente indefeso no exato momento em que 12 mísseis chegaram da única direção que ninguém estava observando. Havia levado 2 anos para ser construído e 47 minutos para ser executado, e havia fracassado em 5 minutos e 33 segundos. Porque a única coisa que os planejadores não haviam modelado em 2 anos de preparação era o que um oficial de guerra eletrônica americano poderia construir a partir de 47 minutos de sinais que jamais pretenderam que ele coletasse. Torres escreveu sua entrada no diário de engajamento às 7h10 da manhã. Ameaça neutralizada, sem danos, sem baixas, arsenal esgotado, recarga completa necessária. Então acrescentou uma linha abaixo que seu comandante manteve no relatório final sem alterar uma palavra. O Irã passou 2 anos aprendendo como esvaziar nosso arsenal. Nós passamos 47 minutos aprendendo como usar o deles. O Abraham Lincoln nunca mudou de curso. As operações aéreas foram retomadas 20 minutos depois do encerramento do engajamento. A 22 milhas ao sul, 6 incêndios queimavam na superfície do Mar da Arábia, onde 6 lanchas rápidas haviam esperado no escuro por 94 minutos aguardando o momento perfeito. As chamas arderam por 2 horas. Quando a última se apagou, o porta-aviões já havia desaparecido além do horizonte, e o Mar da Arábia estava plano, calmo e silencioso, como se nada daquilo jamais tivesse acontecido.